Muito bem, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre as 5 etapas da história magnética, para você criar uma mensagem magnética, para você saber contar a sua história. Então a primeira coisa é que você já tem a sua história ou a história de algum cliente seu. Então você vai usar essa história de uma forma modelada dentro desse script para você conseguir gerar mais engajamento, gerar mais confiança, persuadir pessoas e conseguir fazer mais vendas. Mas antes da gente prosseguir, eu quero fazer um disclaimer aqui, eu quero fazer um aviso muito sério. Isso aqui, se você usar isso de uma forma errada, você pode influenciar pessoas para o mal também. Você pode influenciar pessoas a tomar decisões não tão boas assim. Vários líderes mundiais usaram essas estratégias, né, para conseguirem ganhar poder, ganhar guerras. Então eu quero que você entenda isso e use isso de uma maneira ética. Que você use isso para você vender o seu produto e ajudar pessoas com o seu produto. Fazer com que as pessoas consigam resolver os seus problemas com o produto que você oferece, com o serviço que você oferece. Então isso aqui é para você contar uma história, conseguir engajar com essas pessoas, fazer essas pessoas confiarem em você, para daí você fazer uma oferta, pedir para essas pessoas tomarem uma decisão e convencer essas pessoas a tomar a melhor decisão, que é comprar o seu produto para elas resolverem o problema delas, tá? Então a gente tem aqui as 5 etapas da história magnética. O início, na introdução, onde você vai se apresentar, o conflito, o ponto da virada, a resolução e a nova realidade. Então, o seu objetivo, se você olhar aqui, isso aqui é um arco. Isso aqui é muito usado em filmes de Hollywood, isso aqui é usado também para convencer pessoas no meio da política, em vários outros âmbitos, tá? Então aqui você percebe que existe um arco da introdução, onde você introduz o personagem, você mostra o conflito, o grande problema, você fala do ponto da virada, você mostra a solução e depois mostra a celebração, a nova realidade. Então isso aqui faz com que a pessoa veja, assista, leia e se conecte com você. Isso aqui é muito poderoso, porque faz qualquer pessoa que obviamente faz parte da audiência, que se conectar com isso aqui, ela vai confiar em você e ela vai muito provavelmente tomar uma decisão. E vai prestar atenção na sua mensagem, que é o mais importante. Porque muitas pessoas tentam contar histórias, tentam passar alguma coisa, mas não tem um modelo, não tem um script, não tem um formato. Então o que eu quero te mostrar aqui é qual é esse formato, qual é o melhor formato para você contar a sua história ou a história de algum cliente seu, algum case de sucesso seu, da forma mais correta, da forma que vá convencer pessoas, tá bom? Influenciar pessoas. Então é o seguinte, primeira coisa, obviamente é o início, né? A introdução. E aqui você vai fazer a introdução aos personagens, né? Você apresentar ou apresentar um case seu, um personagem da sua história e vai fazer uma introdução aos acontecimentos. Você coloca o leitor, o espectador dentro de um contexto, né? Ele tem que entender o contexto daquela sua história. E nesse estágio deve haver uma conexão com a audiência para gerar interesse e prosseguir, para que as pessoas prossigam prestando atenção na sua mensagem. Então, se as pessoas chegam no seu texto e elas não se conectam com essa etapa aqui, elas não vão continuar a leitura, porque não faz sentido para elas, não é interessante isso. Então a primeira coisa que você precisa fazer é introduzir os personagens e fazer com que a pessoa que está lendo, a pessoa que está assistindo, o espectador, se conecte com você ou com o personagem da sua história. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou falar dessas etapas aqui e depois a gente vai mostrar na prática cada uma delas, tá? Um modelo prático para vocês entenderem. No segundo estágio, a gente tem um conflito, que é onde o personagem encontra um problema, um grande obstáculo, e aí isso vai dar forma à narrativa. Perdi minha casa, não tenho dinheiro, engordei, perdi minha esposa, perdi meu esposo. Então tem um grande problema que aconteceu na sua vida, e esse problema pode ser, muito provavelmente vai ser o problema da pessoa que está assistindo, a pessoa que está lendo a sua carta de vendas, está assistindo o seu vídeo de vendas. Então, esse conflito, ele serve para fazer com que a pessoa que está assistindo fale, cara, esse cara, ele sabe exatamente do meu problema, foi exatamente isso que eu passei. Então, você precisa, obviamente, entender a sua persona, né, o seu avatar, a sua audiência, e, obviamente, o seu problema, muito provavelmente, ele é o mesmo problema da sua audiência. Por isso que você está aqui contando essa história. Então, por exemplo, quando eu conto a minha história, eu falo dos problemas que eu passei, que eu trabalhei com carteira assinada, que eu tentei trabalhar com internet no começo, não consegui fazer um monte de conteúdo, não tinha resultado, até que, e aí as pessoas já se conectaram, falaram, cara, eu também tentei trabalhar com internet, tentei fazer exatamente isso, fazer blog, gastar dinheiro com anúncio no Facebook e não consegui resultado. E esse cara também tem a mesma história que eu, então são histórias muito parecidas, histórias que se conectam, né, de pessoas que tentam e não conseguem.
Então aqui existem duas formas básicas de conflito. O conflito interno, então, onde o problema está em mim, né? Os meus hábitos são ruins, por exemplo, eu tenho um vício, eu tomo decisões erradas, eu acabo caindo na tentação. Então, por exemplo, o cara tem um vício de cigarro, então o problema é meu, o conflito é comigo, né? Eu tenho esse vício. Então tem essa forma de conflito. Tem a segunda forma de conflito, que é um conflito externo, onde são eles contra nós. Então eu coloco a gente, né, quem está lendo, eu, você, o leitor, dentro de um grupo e falo, olha, a gente quer, por exemplo, ganhar dinheiro na internet, mas as pessoas, eles, os gurus, por exemplo, não falam como fazer isso. Então as pessoas ficam perdidas, comprando cursos desses gurus e não conseguem ter resultados. Pode ser uma abordagem. Então você fala, olha, somos nós contra eles, a mídia, né? Algumas pessoas usam a mídia. Tipo, a mídia quer que você acredite que isso é verdade. Existe a indústria do alimento que quer que você coma isso, e na verdade isso é prejudicial para a sua saúde. Então você, como produtor, né, como dono do seu produto, do seu serviço, você fala, olha, existe uma indústria que quer que você acredite nisso, mas nós não vamos cair nessa. Então é vocês, né, o seu grupo, as pessoas que estão lendo, você se conectam contra eles. Isso aqui é muito poderoso também. A terceira etapa é o ponto da virada. É nesse ponto que o personagem precisa tomar uma ação para evitar uma catástrofe, evitar algo pior. Então, no Star Wars, né, o Luke Skywalker ele precisa tomar uma ação ali para evitar que os outros planetas sejam conquistados, né, pelo Darth Vader, enfim. Então, quem assistiu Star Wars vai começar a ver que isso aqui é só um script de filmes de Hollywood. E isso pode parecer muito básico, pode parecer muito bobo, mas é básico mesmo. Mas isso aqui é muito poderoso. Quando você faz isso, você começa a conectar com a pessoa. E a pessoa vai prestando atenção na sua mensagem, a pessoa vai imergindo na sua mensagem, e quando ela percebe, ela já está totalmente imersa, e ela compra a ideia, e ela tende a tomar uma ação. Então por que os filmes de Hollywood fazem tanto sucesso? Porque eles seguem esse roteiro, eles seguem esse script. Então pode parecer uma coisa básica, e realmente não é nada muito complicado, você só precisa entender essas etapas. Mas pouquíssimas pessoas fazem. Então é o que eu sempre falo, o básico é o que dá resultado. Só que você precisa primeiro saber o que é o básico, saber dessas etapas e colocar em ação. Porque se você não colocar em ação, o que eu estou te dizendo aqui não vai dar resultado. Então você precisa seguir cada uma dessas etapas. E esse ponto da virada é o momento onde acontece o clímax da história, né? O grande desafio, né? O Luke Skywalker versus Darth Vader, por exemplo. Então você coloca aí no filme que você assistiu. Assistiu Batman vs Coringa, né? Super-Homem versus Lex Luthor. Então essas grandes batalhas. E é o momento onde tem aquela grande descoberta, aconteceu alguma coisa. Eu descobri que isso aqui me dá superpoderes, então eu vou conseguir derrotar o inimigo. Então aqui é o aha moment, que eles usam muito nos Estados Unidos, né? Que é aquele momento que acende uma luzinha na sua cabeça, né? Que você consegue despertar. Você, caraca, eu não sabia que isso existia. Isso vai me dar muito resultado. Ou Eureka, né? Também, que é relacionado a descobrimento. Então esse é o ponto da virada. O quarto ponto é a resolução, onde o problema é resolvido e aí você dá os detalhes de como o conflito inicial foi exterminado, como é que você conseguiu resolver os problemas. E na etapa 5 é a nova realidade. Após o grande desafio, vem o momento da glória, que é a hora de comemorar e apresentar como está a sua vida após essa vitória. E nessa etapa você apresenta quais lições foram aprendidas e a moral da história e a celebração. Então eu vou mostrar aqui na prática a história que eu peguei aqui numa página de vendas, tá? Uma página de vendas de um produto de emagrecimento. Olha que interessante. Ele pegou aqui e criou um personagem, né, chamado Big John, que ele diz que é um personagem real, mas ele não deu nome ao personagem, não falou o nome da pessoa e colocou como Big John. E o que é que ele fala? Primeira coisa, introdução, início. Tudo aconteceu em 2001 com um cidadão que vamos apelidar de Big John. Ele era um homem por volta de 50 anos, parecia com aqueles motoqueiros que apareciam nos filmes de Hollywood. Ele tinha cabelos longos, barba por fazer e uma proeminente barriga de cerveja. Certo dia, Big John procurou seu médico em Miami, nos Estados Unidos, pois estava se sentindo muito cansado. Então, como isso aqui é para vender... Na verdade, não é bem emagrecimento, é mais questão de saúde, também emagrecimento, né? Ele estava acima do peso e tudo mais. Então, é um suplemento, aqui no caso, ele está vendendo um suplemento para a pessoa tomar, ter uma melhor saúde cardiovascular, emagrecer e ter uma melhor qualidade de vida. Então, ele conta a história de um cidadão que tinha uma barriga de cerveja, né? Estava acima do peso, estava se sentindo muito cansado, então as pessoas começam a se identificar com esse personagem. Eu também estou cansado, também estou com problema de saúde, também estou acima do peso. E aí vem um conflito, vem um problema, né? Ele foi lá no médico, o médico fez um angiograma, né? E o angiograma do Big John, que o Big John apresentou ao seu médico, era catastrófico. Numa escala de 1 a 10,
sendo 10 o pior bloqueio cardíaco já visto na medicina, o seu caso era 9. Então, de 1 a 10, sendo 10, assim, o nível, pô, você vai morrer, o caso dele era o 9, era quase morte, pô, você tá com um pezinho na cova, então muito cuidado, qualquer coisa você pode morrer. E o médico que o atendeu, o Dr. Steven, disse que o seu caso era tão grave que nada era possível fazer. Nem mesmo intervenção cirúrgica funcionaria nesse caso. As artérias estavam extremamente entupidas com placas de colesterol. Então ele tem aqui um grande problema para resolver. É caso de vida ou morte. É um conflito. Pô, o que é que eu vou fazer agora? Se nenhum médico disse que uma cirurgia vai funcionar, putz, não. Então é o grande conflito. Tem um grande problema para resolver. Ele não sabe o que resolver, como resolver. Então você que está vendo isso, você pode estar pensando, pô, eu tô acima do peso, estou me sentindo cansado e realmente meu exame de sangue também não está muito bom. E aí você se identifica com essa história. E você fala, pô, esse cara aqui, ele não escala de 0 a 10, ele está no nível 9 de risco de vida. Pô, então foi o que ele fez, né? Vamos continuar a história aqui para entender o que foi que ele fez para conseguir resolver isso. E aí a gente tem o ponto da virada. Mas o Big John não estava disposto a desistir tão facilmente. Ele disse ainda que estava tomando suplementos estranhas frutas. Big John estava convencido de que uma dieta e suplementos seriam suficientes para desobstruir suas artérias. Foi então que o médico que atendeu o Big John disse a ele que, apesar de ter perdido muito peso, isso não era suficiente para acabar com seus problemas do coração. E aqui ele já joga um nós contra eles, né? Então, a indústria da medicina, o médico, mais para frente ele vai dizer que a indústria do alimento vai dizer que você tem que comer isso, que você tem que tomar esses remédios. Mas não, eles estão mentindo para você. Então o médico, ele não quer te mostrar a solução real. Talvez o médico não saiba, né? Não é culpa dele. Talvez ele não saiba que existe uma solução fora medicamentos e cirurgia. Então ele coloca nós contra eles. Ele usa o conflito externo aqui. Preste atenção. Foi então que o médico que atendeu disse que não era suficiente, né? Não ia acabar com os problemas no coração. Porém, Big John era um sujeito persuasivo e convenceu esse médico a fazer um novo angiograma. No dia seguinte foi realizado um novo teste. E ao ver o resultado, o Dr. Steven ficou absolutamente chocado. Então aqui foi o ponto da virada, onde o Big John falou, eu vou fazer uma dieta, vou voltar aqui, vou te provar que vai resolver meu problema. Eu mesmo vou resolver meu problema com essa dieta, com esse suplemento. E aí o médico falou, não vai funcionar, infelizmente. E aí a gente vai para outra etapa, que é a resolução. Em apenas 6 meses, este sujeito chamado Big John, além de perder mais de 20 quilos, conseguiu limpar metade dos entupimentos em seu coração. Muitos dos bloqueios tinham sido reduzidos em incríveis 50%. Estive no Canadá, e aqui no caso ele conta a história como ele é um médico, né? Então ele está contando a história no ponto de vista dele. Estive no Canadá em 2014 e lá pude comprovar que o avanço de Big John não era um truque. E mais, eu encontrei evidências de que alguns testes fitoquímicos obtiveram os mesmos resultados em outros pacientes, mudaram a vida de dezenas de pessoas em ensaios clínicos reais. Então, existe uma resolução. Ele descobriu algo que mudou a vida do Big John e estava mudando a vida de dezenas de pessoas. E aí você fica, nossa, o que é? Então você já está envolvido com a história. Você se identificou com a pessoa e você já colocou um inimigo em comum, né? No caso, o inimigo aqui é a indústria da medicina, a indústria farmacêutica, que quer só te vender remédio, no caso dele, tá? Eu não estou falando nada. É no caso aqui da história. Então, se você é farmacêutico, se você é médico, não fica com raiva de mim, eu só estou contando a história do Big John que estava escrita aqui em um texto que eu peguei na internet, tá? Por favor. Não tem nada a ver com isso. Então, ele fala que encontrou evidências em fitoquímicos. E aí, qual é a nova realidade? O que foi que ele conseguiu, como médico, descobrir? Como o Big John inspirou a minha pesquisa e como os polifenóis têm mudado a vida dos meus pacientes. Você se lembra do Big John e todos os suplementos e frutas estranhas que ele estava comendo? Ele com certeza não sabia na época, mas esses suplementos, e particularmente aquelas frutas, eram incrivelmente ricas em polifenóis. Ele estava comendo coisas como cranberries, mirtilos e coisas mais exóticas, como romãs e cerejas aronia, não sei como é que fala. Então aqui ele fala que existe uma nova, aqui no caso a nova realidade de celebração, onde a gente descobriu, né, com Big John e outros pacientes, eu descobri, junto com a minha equipe, que existe polifenóis, né, no caso aqui que é o que ele mostra, existe uma fórmula, existe um suplemento, um remédio, não remédio, né, mas um suplemento, uns alimentos que você pode tomar e vai ter esses benefícios de diminuir o colesterol, ter uma melhor qualidade de vida, emagrecer, e foi essa a nossa descoberta. Então ele conta essa história para mostrar que ele descobriu nas frutas, e por causa desse paciente, por causa desse case aqui, ele descobriu que existe uma solução, e essa solução está ajudando milhares de pessoas, está fazendo com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, vivam mais tempo. Então essa é a nova realidade. Agora ele tem um método, ele tem uma fórmula que é baseada nos polifenóis aqui. E aí, no caso, a pessoa já está dentro dessa história, já está imersa nessa história,
e ela fala, cara, eu preciso desse suplemento. É claro que isso aqui é só uma parte da história, né? Eu selecionei só alguns momentos aqui para você entender exatamente cada uma dessas etapas. Então, quando você monta essa estrutura aqui, você consegue fazer um storytelling, né? Que aqui eu vou chamar de story selling, que é uma história para vender, não simplesmente uma história assim como um filme de Hollywood ou um livro, que você vai simplesmente contar uma história e no final a pessoa vê o desfecho. Aqui você vai contar uma história e você vai fazer com que a pessoa tome uma ação de comprar um produto seu. Então isso aqui é muito poderoso. Se você usa isso aqui, você consegue fazer com que as pessoas se conectem com você e você consegue convencer essas pessoas a tomarem uma ação e comprarem o seu produto ou contratarem o seu serviço. Porém, você tem que usar isso aqui com muita parcimônia, né? Você tem que usar isso aqui com muita ética, porque você pode, obviamente, fazer com que as pessoas tomem uma decisão não tão boa assim e acabe que influenciando as pessoas negativamente. Mas eu acredito que você é uma boa pessoa e você vai fazer um bom uso disso aqui. Então, esse vídeo aqui foi para mostrar como você faz um story selling para você ter mais resultados na venda, na oferta do seu produto. Porque quando você conta uma história, as pessoas se conectam muito mais fácil e você consegue convencer, persuadir essas pessoas, influenciar essas pessoas a tomar uma decisão e você consegue fazer mais vendas, ter mais resultados e ter uma tribo, uma audiência que te respeita, pessoas que te seguem, te acompanham e gostam do seu trabalho, gostam do seu produto, do seu serviço, tá bom? Beleza? Bom, então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, eu quero te fazer uma proposta aqui que vai te ajudar muito mais a ter resultados aí na internet. Se você tem R$1 como essa moedinha aqui, eu quero fazer uma proposta para você. É o seguinte, você vai ter acesso ao nosso clube VIP de membros, nossa área VIP de membros, onde você vai ter acesso a todas as estratégias, mais de 20 treinamentos já liberados, mais de 20 planos de ação para você colocar em prática e você ter muito mais resultado com o seu negócio na internet. Então aqui a gente tem conteúdo sobre copy de vendas, sobre e-mail marketing, sobre funil de vendas, tudo que você precisa para você colocar o seu negócio no ar e você conseguir ter muito mais retorno financeiro com as suas vendas. Então, se você quer fazer parte desse grupo, aqui embaixo na descrição eu deixei um link, o primeiro link aqui da descrição, você vai acessar e você vai ter acesso a 30 dias desse material por apenas R$1. E aí você decide se você quer continuar ou se você não quer. Você pode cancelar a assinatura a qualquer momento, mas você pode ter acesso a tudo liberado agora por apenas R$1. Uma simples moedinha de R$1. O que é que você faz hoje com R$1, na verdade? Dá para comprar o quê? Um sonho de valsa? Dá para comprar um bombom ali na padaria? Não sei. Mas com R$1 você vai ter acesso a um plano de ação, a vários planos de ação, vários templates, vários treinamentos para você colocar dinheiro no seu bolso. Então, o que é que você está esperando? Não tem mais desculpa para você não ter resultado, que você não tem dinheiro. R$1 é o que você precisa para você entrar hoje no nosso Clube VIP, beleza? Então clica aqui no link embaixo e tem acesso ao nosso clube. Eu vou estar te esperando lá dentro. Valeu, um abraço, tchau.